Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, eles falam de novo, mais um dia, Griezmann no Mengão. Saúl causa muita polêmica em entrevista na Europa. Flamengo é muito maior que Real Madrid. Milan quer Hugo Souza e Fla tem 40% do passe. PSG tem grandes notícias para o torcedor francês e titulares voltam contra o Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Então, não perca tempo, amigo. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Meus amigos, tá todo mundo ligado no jogo, né? Não tem jeito, o Flamengo pode aí ganhar o bicampeonato mundial. Eu nunca vi um europeu indo disputar esse título tão ligado como o PSG está. Meus amigos, os franceses estão levando muito a sério esse título. Primeiro, porque não são campeões mundiais, perderam para o Chelsea ali no Super Mundial na final. Segundo, eles jogam em casa, né? O dono do PSG, o Qatar é o dono do PSG. E pouparam jogadores no jogo do campeonato francês e vão forçar a volta de titulares. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Marquinhos e Dembélé jogam contra o Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Marquinhos e Dembélé, titulares absolutos do jogo do Paris Saint-Germain, inclusive o Dembélé deve ganhar hoje no Qatar o The Best, né? O Dembélé deve ser aí o jogador a ganhar o The Best hoje à noite, vai estar em campo e fica de desfalque só o lateral direito, né? O Hakimi será o único jogador que não jogará. PSG virá completo, motivado e com sangue nos olhos para ganhar do Flamengo, né? O Flamengo tem que fazer aí num jogo perfeito. Aliás, eu queria dizer assim, o Felipe Luiz, os jogadores falando de jogo perfeito, não existe jogo perfeito sem erro. O importante é o Flamengo entender o seguinte: se acontecer algum erro, levantar a cabeça e tentar jogar para tentar ganhar. O Flamengo tem obrigação de vitória absolutamente nenhuma, né? O Flamengo tem um orçamento aí, uma folha salarial de 150, valores de jogadores de 150 milhões de euros. O PSG tem um valor de jogadores de 1 bilhão 150 milhões de euros, ou seja, 1 bilhão de euros a mais. O Flamengo não tem menor obrigação, meu ano não vai mudar em nada se o Flamengo não ganhar, agora vai mudar muito se o Flamengo ganhar, porque eu acho, né, pelo que os jornais europeus, eu sempre acompanho, né, os jornais europeus nunca deram tanto valor a uma final de Mundial de Clubes no final do ano, como estão dando a esse jogo. É impressionante, meus amigos, o como tem sido divulgado, né, a possibilidade aí de um campeão mundial ter esse espaço na imprensa. E o PSG vem com a faca nos dentes. Não esperem que eles vão... Não. Vão botar jogadores que talvez não estivessem nem 100% prontos para jogar. Marquinhos e Dembélé jogam contra o Flamengo. Meus amigos, uma notícia que tem a ver com a gente por causa do financeiro, né? Notícia aqui de Portugal. Guarda-redes ex-Chaves está sendo apontado ao Milan. É isso mesmo. O guarda-redes Hugo Souza, que esteve emprestado pelo Flamengo ao Chaves, está apontado ao Milan pela Sky Sports como sendo um dos alvos italianos para suceder
Magnan, cuja continuidade no ambiente ainda não está assegurada. O guarda-rede de 26 anos voltou ao Brasil em 24 para jogar emprestado pelo Corinthians, que acabou por comprar o seu passe. Entretanto, as exibições já lhe valeram, inclusive, convocação e estreia pela seleção brasileira. Defendeu 2 pênaltis pela semifinal da Copa do Brasil e poderá ser vendido ao Milan. Lembrando, né, o Hugo Souza, o Flamengo tem 40% do valor dessa negociação. Ou seja, né, se o Corinthians realmente vender o Hugo Souza, né, o Flamengo terá 40% dos valores pagos ao Corinthians. E aí, meu amigo, você quer ver o Hugo Souza no Milan? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, hoje todos os jornais da Europa repercutem uma entrevista que o Saúl deu ao AS da Espanha. É isso mesmo, meus amigos. Todos os jornais europeus repercutem uma entrevista dada pelo Saúl, né? Tomo anti-inflamatório todos os dias, insisti muito. Saúl pode aumentar a sua coleção de títulos nessa quarta-feira na final que o Flamengo disputará contra o PSG em Doha. Sua chegada causou impacto incrível na torcida do Mengão. Saúl Nigres está a um jogo de conquistar uma tríplice histórica coroa no Flamengo em apenas 6 meses de clube. Após sua passagem de sucesso pelo Atlético de Madrid, a sua saída do Sevilha, ele embarcou numa aventura no Sul-Americano gigante, né? E aí, meus amigos, ele fala que o probleminha que sabe da operação que ele vai fazer agora no final do ano, que ele toma anti-inflamatório todos os dias, que ele não está em 100% da sua forma nesse momento, né? E que talvez na temporada que vem ele esteja mais disponível aí para estar entrando em campo com o Flamengo, sem as dores que ele toma, sem o anti-inflamatório. Mas, meus amigos, o mais legal é o seguinte: ele disse o seguinte, né? O Flamengo é maior que o Real Madrid. É isso mesmo. É isso que ele falou que está causando um bafafá, né? Dizer que é um clube gigante seria eufemismo. A infraestrutura é fenomenal, mas o mais incrível é a torcida, a maior do mundo. Senti uma conexão com eles desde o primeiro dia e espero trazer ainda mais alegria para eles no próximo ano. É muito mais do que o Real Madrid. O Real Madrid não tem exatamente uma torcida organizada. O Real Madrid é famoso pelo que conquistou e é conhecido mundialmente. E é por isso que tem torcedores. Mas você vai ao estádio e não sente nada. Por outro lado, você vai ao Maracanã, um estádio icônico, e está sempre lotado. Fora de casa, o estádio está cheio de torcedores do Flamengo. Recentemente, jogamos contra o Sport Recife e nos mandaram para outro estádio, porque, do contrário, os nossos torcedores não teriam conseguido entrar. Estamos falando de um voo de 3 horas e meia. Você vai ali, mas os nossos torcedores lotam o estádio. E você vê que os torcedores do Palmeiras não lotam. Eu disse aos meus pais e à minha família, isso é algo que levarei para o túmulo. Havia mais de 500 mil pessoas na festa do Flamengo. Já ganhei títulos com o Atlético de Madrid e não me lembro de tanta gente. Aqui havia 5 vezes mais. Foi insano. Meus amigos, essas palavras repercutiram como uma bomba na Europa inteira. E ele falou uma verdade. O Flamengo é muito maior que o Real Madrid e que qualquer time da Europa. E precisou um europeu ir lá, um europeu com tamanha repercussão na Europa, para fazer isso explodir e as pessoas saberem o tamanho do clube de regatas do Flamengo, o maior clube do mundo, pelo menos a maior torcida do mundo. E aí ele fala isso e a galera, né, os madrilenhos ficam putos da vida, obviamente, os outros ficam
desesperados também, mas ele abriu o verbo e disse, né? Real Madrid é time de turistas, os turistas vão lá e tal. Eu fui lá várias vezes no Santiago, várias vezes não, 3 vezes, né? Assisti, não, 2 vezes assisti jogo e uma vez visitar o estádio. É maravilhoso. Fui há pouco tempo no jogo da seleção brasileira, no jogo da seleção brasileira contra o Senegal, né? Enfim, fui Real Madrid e Barcelona, já vi um Real Madrid e Barcelona, né? Como turista eu estava lá. Agora, a torcida mesmo, galera que vai, que acompanha o time, que canta 90 minutos, só a do Mengão mesmo. Meus amigos, outra coisa que está saindo todos os dias em jornais diferentes na Europa. É isso mesmo, meus amigos. Em outro jornal agora na Inglaterra, Flamengo quer tudo. Eles estão de olho em Anthony Griezmann. Eu sei que o Boto falou no Flazoeiro que vai priorizar contratações de jogadores brasileiros que atuam no Brasil nessa janela. É óbvio, né? Essa janela de inverno aqui na Europa é uma janela só para repor os elencos. A temporada continua aqui na Europa, mas a grande verdade é que onde há fumaça, há fogo. Todos os dias essa notícia sai em jornais diferentes aqui na Europa. O Flamengo vive seu momento mais ambicioso e almeja o topo. O clube brasileiro sonha com contratação que abalaria o continente. O Flamengo vive um momento histórico, campeão incontestável no Brasil e vencedor da Copa Libertadores com o rival paulista e com os olhos fixos no final do Intercontinental. E que vai enfrentar o Paris Saint-Germain. O clube carioca não se acomoda e quer fazer uma contratação bombástica. Há poucos meses, Anthony Griezmann parecia ter dissipado qualquer dúvida sobre seu futuro ao renovar contrato com o Atlético de Madrid até junho de 27. Em meio a rumores que o ligavam à MLS e alguns atritos com a torcida do Atlético, o atacante francês decidiu permanecer no clube espanhol e expressou publicamente a sua satisfação em continuar. A situação, porém, mudou com o passar dos meses. O Atlético de Diego Simeone evoluiu para uma dinâmica diferente, com novos jogadores, chave de uma abordagem renovada. Nesse contexto, Griezmann perdeu lugar no time titular e vem vendo seu papel diminuindo gradualmente em partidas decisivas. O Flamengo entra nesse contexto com a ambição total, né, com a ideia de levar o campeão do mundo francês para jogar com a camisa do Flamengo, assim como fez com Saúl Ñíguez e Samuel Lino. E aí, meus amigos, você gostaria de ter Griezmann vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante. Aliás, eu vou dizer, eu adoraria. Tá com 34 anos, é verdade, mas acho que é um atacante estilo Felipe Luiz e faria muito sucesso no Mengão. Mas eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.